Boa tarde, eu me chamo Natália Ravena, né, e vou apresentar para vocês sobre o bioma Pantanal. Aqui no início, apenas tem um resumo da apresentação, né, com alguns pontos para discussão que serão em torno da localização, do clima, relevo, impactos ambientais, enfim, alguns temas que serão abordados durante a apresentação. Em relação à localização do bioma Pantanal, o Pantanal ele ocupa parte do sul do estado do Mato Grosso, né, em um total de 35%, e do noroeste do Mato Grosso do Sul, totalizando 65%. Como a gente pode ver no mapa, o bioma Pantanal ele é considerado menor em extensão territorial no Brasil, né, em relação aos outros, mas é uma das maiores em extensão úmidas contínuas do planeta, que mais na frente a gente vai entender o porquê disso, né? Mas o bioma Pantanal, além da fronteira do Brasil, né, ele continua pelo norte do Paraguai e o leste da Bolívia, onde ele recebe outro nome, mas que as características são as mesmas. E como a gente vê também no mapa, a gente vê que o bioma Pantanal ele tem interseção com outros biomas. Então, a gente vê ali a interseção com o bioma Amazônia, a gente vê a interseção com o bioma Cerrado. E a gente vai ver mais na frente que por essas interseções, o bioma Pantanal ele tem algumas influências desses outros biomas, tá bom? Mas a gente vai ver um pouco mais à frente. O clima do bioma Pantanal ele é classificado como tropical, ou seja, há uma estação seca e uma estação chuvosa, né? Onde essas estações elas são bem definidas. O verão chuvoso, entre o verão chuvoso, né, de outubro a março, e o inverno seco, de abril a setembro. Nesse gráficozinho que tem abaixo, a gente vai conseguir ter um entendimento melhor, né, dessas duas estações, onde a gente pode ver que entre outubro, né, e março há uma elevada temperatura, né, que é o verão chuvoso. Então há uma elevada temperatura, onde a temperatura ela fica ali entre 25 e 30 graus, mas também a precipitação também é alta, né, que é o número de chuva, né, então fica ali entre 100 e 150 milímetros. E a gente consegue ver também que entre abril, né, e setembro há uma baixa na temperatura, que é exatamente o inverno, mas também há uma baixa na questão da precipitação de chuva. Então, assim a gente consegue ter um entendimento melhor dessas duas estações definidas do bioma Pantanal. A hidrografia do bioma Pantanal, né, ela é considerada como a maior planície alagável do mundo, justamente por ocorrer enchentes nos meses de chuva, né, e o volume dos rios, por causa dessas enchentes, elas aumentam muito. Rios que cortam o bioma Pantanal, né? Então, eu coloquei embaixo alguns rios destaques, né, em destaque, que passam pelo bioma Pantanal, como São Lourenço, o do Paraguai, mas na imagem a gente vai conseguir ver melhor, né, que todos os rios eles passam mesmo pelo Pantanal, o que leva, né, até essas enchentes e alagamentos, e aí por isso é a maior planície alagável do mundo, né? Então o que acontece? Nessas épocas de cheias, né, em poucos dias o solo ele encharca rápido demais e aí não consegue mais absorver a água, fazendo com que haja esses alagamentos, já que o bioma Pantanal ele tem uma baixa declividade e uma dificuldade de escoamento. E isso também, né, tem uma concordância com o tipo de relevo do Pantanal, que é a planície, onde a planície é formas situadas a poucos metros do nível do mar, né? Então, no Pantanal, essa planície ela é levemente ondulada e com depressões rasas. Então, quando a planície está alagada, no meio das águas podem ser vistas elevações arenosas, né? Que mais ou menos é o que está acontecendo nessa foto, né? Que são chamadas de cordilheiras, que agora, quando eu for falar da vegetação, a gente vai entender o que acontece nessas cordilheiras. Em relação à vegetação, né, uma vegetação muito diversificada, onde
vem devido à influência, né, de outros biomas, mas também pelo encharcamento do solo durante o período de chuva, né, do Pantanal. Então, essa vegetação, né, ela é presente nessas regiões aí que estão marcadas na foto. Então, nessas baías que são os lagos temporários, né, há presença de muitas espécies de plantas aquáticas, né, flutuantes também. Nas cordilheiras, que é essa região mais alta, né, há uma vegetação de cerrado, e nesse baceiro há também vegetação flutuante, inclusive as ciperáceas, né, que são da família das monocotiledôneas. Então, a gente consegue entender rapidamente que a vegetação ela é bem diversificada. A flora do bioma Pantanal, né, ela é constituída por plantas migradas, né, de outros biomas, mas também por plantas do Pantanal mesmo. Então, há a presença dessa espécie Sagitária subulata, que são gramíneas. Há também a presença das aguapé, que é essa segunda foto, que estão presentes nas bainhas, que eu acabei de falar, né? A presença de Vitória régia, né, que aí são uma espécie de interseção com outro bioma, né, do bioma amazônica, mas que é uma geosperma presente no bioma Pantanal, e o Androanthus, que é o famoso ipê, mas que pelos pantaneiros, né, foi dado o nome de Ipê-ovado Pantanal, que é famosa pela coloração, né, e que traz uma tonalidade diferente para a selva do Pantanal. A fauna do Pantanal já foi encontrada, né, diversas espécies de mamíferos, de répteis, de aves, enfim, muitas mesmo, como a gente pode ver aí no slide. Mas há um destaque, né, para o tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal, por ser muito grande, né, tem 3 metros de envergadura, que está presente em outras regiões também, mas 50% da população dessa espécie está no Pantanal. Então, é o símbolo, né, do Pantanal, e há características bem expressivas, por exemplo, como no período de baixas de chuvas, né, do Pantanal, é onde os adultos dessa espécie começam o acasalamento, e essa faixa vermelha, né, que eles têm ficam bem mais evidente. Então, caracteriza aí que é a baixa de chuvas no Pantanal. Eu trouxe também, né, a onça-pintada. A presença da onça-pintada no Pantanal é bem falada, né, que ela habita aí nas margens dos rios, mas que também já tem sido encontrado vários indícios, né, de perda de habitat e caça da onça-pintada, e que corre o risco aí de extinção. E também o jacaré do Pantanal, que tem um hábito aí semi-aquático e vive em áreas bem alagadas, o que é favorecido para ele, já que o Pantanal sofre, né, com esses alagamentos, né? Mas é uma espécie que não é ameaçada, essa espécie do jacaré do Pantanal. Aqui eu só citei, né, algumas espécies em risco de extinção do Pantanal, algumas não são nem vistas mais, dificilmente, que é a questão da arara azul, do tamanduá-bandeira e do cervo do Pantanal. A importância econômica do Pantanal, né, ela abriga riquezas naturais, culturais e sociais. Uma delas é a pecuária de corte, que é justamente a criação do gado bovino, né, que se tornou aí a principal atividade econômica do Pantanal. Então, é um sinônimo de sustentabilidade justamente pelo número de bovinos presentes no Pantanal, é um número bem alto mesmo. Então, aí é uma grande atividade econômica, como também a equideocultura, né, que é uma atividade que gera muita renda e emprego, que é justamente o sistema de criação de cavalo pantaneiro. Então, está envolvido aí no mercado agropecuário, é fundamental, né, a presença dos cavalos nas fazendas, nos pastoreios do gado, como a gente está vendo aí nessa primeira foto. Então, se torna, né, atividades que trazem bastante renda e emprego para o Pantanal, como também o ecoturismo, né, que é um grande atrativo do Pantanal, porque favorece a cultura, a economia, né, por ter muitos rios, montanhas, enfim, que é muito bom para o turismo do Pantanal. Em relação à cultura do Pantanal, ela está intimamente ligada, né, com a pecuária de corte, justamente por ter uma representatividade da vida do homem e da mulher pantaneira. Então, o homem e a mulher, eles são responsáveis, né,
por identificar a música, a gastronomia, né, do povo do Pantanal. Então, tanto o homem pantaneiro, né, como o índio, né, eles têm as características bem fortes em relação à região onde eles vivem. Em relação às potencialidades locais de alguns segmentos turísticos, eu já falei do ecoturismo, né, mas é porque é bem forte mesmo em relação à diversidade de peixes, da flora e da fauna. E o turismo cultural, aí é exemplo do Casário do Porto, que é essa foto ao lado, que é em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que é uma região de bem representatividade do bioma Pantanal, como também o Museu de História do Pantanal e eventos culturais e festas. Os impactos ambientais do Pantanal, eles são bem presentes também, né? Acredito que, como em outros biomas, a questão do desmatamento, das queimadas, que trazem bastante malefícios, né, para a vegetação, para a fauna e da flora do bioma. Então, o Pantanal também sofre com essas questões, além da contaminação de solo e dos recursos hídricos com insumos agrícolas, ou seja, o uso de agrotóxicos, né, que tem trazido grandes danos para a vegetação do Pantanal. E também a pesca, né? Já que há uma diversidade grande de peixes, a pesca ela é bem presente e o excesso de pescadores no Pantanal traz esse desequilíbrio, né? E que futuramente pode trazer alguma extinção de alguma espécie de peixes. Aqui eu citei, né, só algumas unidades de conservação que trabalham mesmo em prol da conservação do bioma Pantanal, que é o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, o Parque Estadual do Ibirá. Então, são instituições, unidades mesmo que trabalham em prol dessa conservação do Pantanal. E aqui, para finalizar, tem uma situação atual, né? Eu retirei lá do Mapa Biomas do Pantanal, onde tem algumas informações em relação a formação savânica, né, a agricultura, mas nessa foto aqui a gente vai ter esse parâmetro maior de coisas, né, que aumentaram ou diminuíram no Pantanal. Então aqui há uma evolução anual da cobertura e uso da terra, né, entre 1985 e 2020 do Pantanal. Então a gente consegue ver aqui do meu lado esquerdo que a pastagem, né, teve um aumento de 0,7 para 2,4. A floresta e savana teve uma diminuição, né? A gente consegue identificar aqui. Mais abaixo a gente consegue ver que houve uma perda de cobertura permanente de vegetação nativa, né, de 12%, mas ao lado a gente consegue ver que houve um crescimento da área de pastagem, né, nesses anos de 2,6 vezes, né, a gente vê que houve isso. A agropecuária aumentou, né, 0,6 para 2,4. Então aqui a gente tem um parâmetro maior de coisas que aconteceram, né, aumentaram ou diminuíram no Pantanal e a situação atual. Então é bom a gente tirar um print aí e analisar direitinho esses dados para ficarmos sabendo como está a situação do bioma. E para finalizar aqui tem as referências do trabalho e que foi muito importante para a gente ter esse entendimento, né, a respeito do bioma Pantanal e poder ajudar na preservação, na conservação desse bioma e da informação proliferada para outras pessoas. É isso, muito obrigada.